Recentemente eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram perguntando qual que era a melhor e a pior parte de um término, de relacionamento amoroso, né? E todas as pessoas responderam a mesma coisa sobre qual que era a melhor parte. E isso me fez pensar muito sobre como é que a gente tá se relacionando, né, galera? Então fica nesse vídeo que eu vou trazer as respostas de vocês e a gente vai conversar um pouquinho sobre elas, tá? Então, oi, eu sou a Mavi e esse aqui é o Pensei Aqui Comigo e esse é um podcast em que eu falo algumas coisas que vêm na minha cabeça e que eu sinto que pode ser que tenha alguém precisando ouvir. Então hoje o episódio vai ser um pouco diferente porque eu não pensei aqui comigo completamente sozinha, matutando as ideias na minha cabeça. Na verdade, muita gente participou desse episódio. Teve uma interação muito legal no Instagram, que pra quem não me segue ainda é @amavisantana, beleza? Então, vamos começar pelas respostas ambíguas que tiveram nessa caixinha, que uma delas me chamou muita atenção, que foi uma pessoa que comentou assim, a pergunta era qual que é a melhor e a pior parte de um término, e aí a pessoa simplesmente respondeu, liberdade e liberdade. E assim, provavelmente se você já passou por um término, você já entendeu um pouco do que essa pessoa quis dizer, mas a gente vai entender melhor vendo as respostas das outras pessoas. Uma das respostas foi ter que lidar com a falta daquela pessoa. Então, né, você tá ali todo santo dia, né, se você mora junto com a pessoa, se é uma pessoa que você convive muito, ou toda semana, né, numa frequência muito alta, vendo aquela mesma pessoa, interagindo com aquela mesma pessoa. Tudo bom, minha filha? Você quer participar do vídeo? E aí, de repente, você tem essa pessoa completamente cortada da sua vida. E aí, gente, todo mundo concorda que é um sentimento horroroso, né? E aí, algumas pessoas trouxeram também que é muito esquisito quando você vai fazer aquelas coisas que você fazia junto com a pessoa, só que agora sozinha. Sei lá, você vai no cinema, você vai assistir uma série que vocês maratonavam juntos. Sei lá, no caso até talvez de pessoas casadas com filhos, né? Você tá ali acostumada a estar junto com a pessoa, criando aquela criança todo dia, né? Participando ali da rotina escolar e tudo mais. E aí, de repente, não. A gente tem que dividir, a gente tem que separar. A gente... É realmente uma sensação muito esquisita. Uma pessoa trouxe também sobre a questão das amizades, né? Que você acaba construindo amizades muitas vezes como casal. Então, ou um pega, né, começa a participar das amizades do outro, ou e vice-versa, ou até mesmo os dois fazem amizade juntos com outros casais. E aí, de repente, né, você pode perder esse contato com essas amizades do outro, né, que já eram amizades do outro. Ou até ficar um clima estranho entre aquelas amizades em que vocês compartilhavam, porque daí, de repente, o amigo ou a amiga vai olhar assim e ficar meio que numa sinuca de bico, pensando que precisa escolher um de vocês dois, né? E aí todo esse sentimento, ele é muito incômodo, né? Assim, vamos combinar que não é uma experiência legal, prazerosa de se passar, né? Todo mundo que já passou sabe como é esquisito, você se sente realmente deslocado do mundo, assim, quando você tá acostumado a viver com uma pessoa e aí, de repente, você não vive mais com aquela pessoa. Tem toda uma rotina, tem todo um cronograma, tem toda uma organização da vida em torno daquela relação. E aí tem toda a questão do hábito, tem toda a questão do nosso cérebro que fica o tempo todo trazendo aquela pessoa de volta, porque é isso, né, gente? O nosso cérebro, ele cria hábitos, ele cria costumes e aí até ele desapegar daquela coisa que você fazia todos os dias ou com uma frequência muito alta, demora um tempinho. Então, você começa a lidar com uma luta mental, assim, pra aprender a lidar com a falta daquela pessoa. Uma pessoa trouxe também, uma das piores partes é imaginar a pessoa seguindo a vida com uma nova pessoa. Realmente, gente, isso aqui é horrível. Porque a gente vive num modelo de relacionamento em que términos significam fracasso. Então, se alguém terminou comigo, principalmente, né, se o término não veio da minha parte, é pior ainda, né? Aí eu fracassei, eu fiz alguma coisa errada, né? E aí, se eu fiz alguma coisa errada e essa pessoa foi lá e começou a namorar com outra pessoa, então é que essa outra pessoa tá fazendo certo. E todas as pessoas que estão namorando no mundo estão fazendo certo, só eu tô fazendo errado, entendeu? Esse sentimento, ele é extremamente cruel e ele, na verdade, nem é honesto, assim, né? Vamos parando pra pensar. E surge também por causa de uma outra questão que falaram, que é a culpa, que é você pensar no que você poderia ter feito pra não acabar. E aqui, gente,
Vou trazer um recorte. Eu nunca vi um homem se sentindo culpado pelo término de um relacionamento. Claro, podem haver exceções, mas vamos combinar que na grande maioria dos casos, até mesmo quando o cara trai a mulher, é a mulher que se sente culpada pelo relacionamento ter acabado. E não é porque aquela mulher em específico tem uma questão muito forte com a culpa. Não, todas nós temos questões muito fortes com a culpa porque a gente é ensinado o tempo inteiro que tudo que acontece é culpa nossa. Então, né, em relacionamentos heteroafetivos, um homem vai lá e quebra um combinado da exclusividade, né, trai a mulher. E aí, o que muitas pessoas ao redor dessa mulher vão dizer é: mas e aí? Você não tava se entregando muito, né? Ai, mas vocês não estavam mais tendo tanta relação. Aí ele vai procurar na rua, né? Sabe, esse pensamento bem arcaico. Que muita gente pensa assim, muita gente vai responsabilizar, vai culpar as mulheres pelo fim dos relacionamentos, vai muitas vezes julgar o fato de algumas mulheres encerrarem as relações porque não se sentem mais respeitadas, porque não se sentem mais amadas, porque não se sentem mais com vontade de estar nesse relacionamento, né? Que vamos combinar que é válido também, é um motivo também para terminar. É óbvio que essa resposta foi de uma mulher. Não poderia ser de outra pessoa. Se fosse, seria uma grande exceção, porque essa culpa ela é uma culpa muito feminina mesmo, instalada mesmo na gente, e que a gente precisa muito aprender a trabalhar, precisa muito aprender a entender para que ela não se estabeleça em todas as nossas relações, porque a gente pode ter certeza que a gente vai sim errar na vida, né? A gente vai cometer erros dentro dos relacionamentos ou fora deles, né? Mas enfim, a gente tá sempre se relacionando com o outro, mas o ponto aqui é que se tudo for culpa nossa, talvez realmente não seja. A gente é ensinada demais a sentir culpa por tudo. Então talvez seja muito importante pensar nessa resposta aqui sobre o que a gente tá se culpando, sabe? O que realmente a gente poderia ter feito para mudar isso? Será que realmente existe alguma coisa que a gente poderia ter feito? Eu duvido muito, sinceramente, porque a pessoa já passou por um processo inteiro dentro dela para chegar nessa conclusão. Será que você realmente poderia ter feito alguma coisa? Não tenho certeza, sabe? Óbvio, toda relação em que a gente passa, ela também ensina um pouco pra gente. E aqui não estamos falando de relações abusivas, tá? Porque ninguém precisa passar por uma relação abusiva pra aprender alguma coisa, tá? Mas toda relação, ela ensina alguma coisa pra gente, de alguma forma. Algumas coisas que a gente não vai nem aplicar naquela relação, e sim talvez em próximas. Então, beleza, o que eu poderia ter feito pra que não tivesse terminado? Sinceramente, acho que nada, sabe? Mas talvez você possa pensar assim: será que eu fiz alguma coisa que tá me atrapalhando nas minhas relações? Ou foi uma questão da outra pessoa mesmo, que a gente não se encaixava, não sei. Mas não de uma forma como culpa, sabe? Não assim remoendo, e sim depois de um tempo, né? Geralmente esse sentimento vem muito no início do término, né? Mas depois de um tempo já assim ali, provavelmente na terapia ou conversando com bons amigos, você possa assim parar e pensar: poxa, eu acho que tinha sim alguma coisa que eu fazia, tinha uma coisa que eu fazia que eu acho que não é uma coisa que eu quero levar para próximas relações, eu acho que não é uma coisa que me faz bem. Tudo bem, pode aparecer também isso, desde que não seja dessa forma de culpa, sabe? E sim, talvez, poxa, não tinha como eu resolver isso naquela época, não tinha como eu lidar com isso naquela época, mas hoje eu acho que eu consigo, sabe? Então hoje eu vou lidar com isso e vou construir um ambiente mais prazeroso pra mim e talvez pra uma próxima pessoa que eu vá me relacionar. Pode ser, pode surgir desse jeito. Agora, uma coisa que responderam que eu achei muito interessante, porque responderam como uma das piores coisas. Só que pra mim, essa é uma das melhores coisas. E aí eu vou explicar depois o porquê. Que é enxergar a pessoa como ela realmente é, sem o filtro do afeto ou da idealização. Isso aqui, gente, é aquele choque que a gente tem quando a gente termina com alguém e, de repente, a gente olha para aquela pessoa e não vê mais aquela pessoa espetacular e completamente incrível e maravilhosa que a gente via antes. A gente olha e vê uma pessoa normal. Ou, né, claro, gente, em casos de relacionamentos abusivos, muitas vezes a gente olha e vê uma pessoa realmente que fazia muito mal pra gente, sabe? Mas em alguns casos, em casos de não relações abusivas, a gente olha, geralmente vê
uma pessoa normal, uma pessoa como qualquer outra, uma pessoa com qualidades e com defeitos. E é isso, com questões muito profundas, porque no final somos todos seres humanos, né? E aí, essa pessoa colocou aqui como uma coisa ruim, né? Como uma das piores partes do término. E pra mim isso talvez seria a melhor parte. Por quê? Uma das maiores dificuldades, e aí aqui falando sobre relacionamentos abusivos, uma das maiores dificuldades de sair de um relacionamento abusivo é realmente enxergar que aquele relacionamento tá fazendo mal. Podem vir várias outras questões, como dependência financeira, dependência emocional, violência física, psicológica. Tudo isso se quebra no momento em que a gente percebe, não, peraí, isso tá me fazendo muito mal. E eu preciso sair, sabe? E a gente só consegue perceber que tá fazendo muito mal quando a gente enxerga a pessoa realmente como ela é. Então, isso aqui talvez seja extremamente importante. Perceber a pessoa sem o filtro da idealização. Sem o filtro do, ai, olha como ela poderia ser, sabe? E aí, de repente, você vê como ela realmente é. E aí, se é uma pessoa que te faz mal, você corre, você vai embora o mais rápido que você conseguir. Agora, em relações respeitosas, assim, né, sem violência, a gente vai olhar pra uma pessoa que a gente namorou ou foi casado por muito tempo e vai ver que ela é como qualquer outra. E isso pode ser desesperador ou um motivo de muita esperança. Porque você pode olhar e falar assim, meu Deus do céu, eu passei 10 anos com uma pessoa completamente normal, achando que ela era o máximo. Isso pode ser um pouco chocante, pode ser um pouco, né, tipo, desesperador. Pode ser, sim, que você fique achando que você perdeu muito tempo da sua vida e tudo mais. Mas, num outro ponto, também pode ser um motivo de esperança, sabe? Porque, poxa vida, então, se eu não me relaciono exatamente com a pessoa, e sim com a idealização que eu crio dela, eu preciso, na verdade, construir idealizações saudáveis. Porque toda uma pessoa que saiba ser respeitosa, amorosa, né, afetuosa, responsável emocionalmente, ela pode ser seu próximo parceiro, sua próxima parceira, e tá tudo certo, sabe? Tipo assim, você não vai nunca mais se relacionar na vida, sabe? Não, aquela não era a única pessoa do planeta que você conseguiu se encontrar e se entender. Não, ela era uma pessoa legal, né? Normal. Que você atribuiu grandes idealizações a ela. E você pode fazer isso com outras pessoas também. E você vai fazer isso com outras pessoas, né? Porque não é uma coisa que a gente controla, né? A gente não vai, ai, gostei de você é bonitinho, então agora eu vou te imaginar que uma pessoa com grande potencial e a gente vai ser feliz pra sempre. Não é isso que eu tô falando. Até porque, né, felizes pra sempre, meio brega, né, gente? Vamos tá vivendo outra realidade? Não existe mais esse negócio. Mas você entende? Entende que, assim, não é que aquela pessoa era incrível, mas entende que é você que vê aquela pessoa incrível e você pode ver outras pessoas incríveis também. E aí vamos construir uma autoestima saudável, uma visão de relacionamentos saudáveis de uma forma saudável, para que a gente construa idealizações saudáveis, para que a gente possa ver uma pessoa como uma pessoa incrível e que ela realmente seja uma pessoa incrível. Sabe? Uma pessoa incrível, comum, espetacular, mas normal. Tá dando pra entender, gente? Às vezes eu fico na dúvida se eu tô viajando muito na maionese, nas minhas explicações assim, meio, sabe, abstratas. Eu não sei. Não que vocês não entendam, não que vocês não possam entender, mas que talvez eu esteja explicando de um jeito abstrato demais. Porque a minha cabeça, ela é desse jeito, gente. A minha cabeça, ela é muito abstrata. Eu tento falar as coisas aqui e eu confesso que eu tenho uma certa dificuldade. Mas, enfim, pra mim, por isso que isso é uma das melhores coisas. Pra mim, isso é a melhor parte de terminar um relacionamento. Mas a pior, pra mim, é lidar com o tanto de regras sociais que a gente passa quando a gente termina um relacionamento. Porque daí você vai falar, gente, terminei. Gente, galera, ó, terminei agora, aí já vai vir outro. Então vamos pra balada agora, vamos lá. E vamos dançar, e vamos pegar geral, e não sei o quê. E também vai ter uma outra pessoa que vai falar, bom, então agora você tem que ficar quietinha, tem que se resguardar, porque é um momento muito difícil, é muito complicado esse momento, eu sei, é difícil, tem que ficar, né, não pode, não sai nem da cama, fica na cama, uma semana aí, se você puder, entendeu, vai, fica quietinho comendo sorvete. Aí vai ter gente falando que tem que apagar imediatamente as fotos do Instagram, né, porque você tem fotos aí com o seu parceiro, sua parceira no Instagram, aí tem que apagar. Agora vai ter outras pessoas que vão falar, não, nada a ver, apagar, é a sua história, entendeu, tá ali, deixa ali, todo mundo tem que saber da sua história.
Vai ter as fotos do seu celular, né, que você tem ali, imagino que tenha, né, várias fotos com a pessoa, e aí você, nesse momento, você fica com saudade, você vai olhar. E aí você vai olhar e as outras pessoas vão falar, não pode ficar olhando, você tem que apagar imediatamente. Enquanto vão ter outros que vão falar, não, eu tenho guardado as fotos do meu ex até hoje. Já faz 7 anos que a gente terminou e eu tenho guardado ainda, eu acho super saudável e é tranquilo pra mim, eu faço isso de boa. E aí você fica ali no meio de um monte de regras e você não sabe o que você faz, sabe? Porque, gente, eu não sei, sinceramente, você tá passando por tantas emoções, tantas coisas ali naquele momento, que sinceramente seria incrível não precisar pensar em nenhuma dessas coisas e só fazer o que você se sentir melhor naquele momento, sabe? Então, pode mandar mensagem, não pode mandar mensagem, mantém contato, exclui completamente da vida, não pode nem falar o nome, tem que falar falecido. E aí, não, gente, é muita coisa, né? Pelo amor de Deus. Agora, o que foi muito interessante dessas respostas foi que tiveram várias respostas sobre a pior parte. Eu selecionei algumas das que eu achei mais globais, assim, né? Que todo mundo passa, todo mundo lida. Só que, pasmem, as respostas sobre o que seria a melhor parte foram todas iguais. Todas falavam exatamente sobre a mesma coisa. De formas diferentes, mas falavam a mesma coisa. Então eu trouxe uma que explica todas de uma forma que dê pra todo mundo entender. Que é se reencontrar com as suas partes perdidas. Os amigos, os sonhos, os projetos pessoais. Ou seja, voltar a ser você mesma. Voltar a ter liberdade. Se reencontrar. E pra mim também é uma coisa muito boa de um término isso. Só que a minha pergunta, na verdade, é por que a gente tá se perdendo tanto dentro dos relacionamentos para que essa seja a melhor parte. Para que a melhor parte de um término seja você poder voltar a ser você mesma. Seja poder se reencontrar com os seus amigos, com os seus sonhos, com os seus projetos pessoais. Tá entendendo? Como é que a gente tá se relacionando para que a gente não possa ter isso mesmo dentro de um relacionamento? Por que quando a gente namora, por que quando a gente é casada, a gente se distancia da gente mesmo, sabe? De nós mesmos. Por quê? O que tá acontecendo? Então, isso tem tudo a ver com a forma como a gente tá se relacionando. E isso se evidenciou muito na resposta do que seria a melhor parte, mas se vocês pararem pra prestar atenção, também tá na pior parte. Porque aqui, em uma das piores partes, a gente fala sobre fazer coisas que faziam juntas, mas agora sozinha. Então, é claro, tem coisas que você vai sempre fazer junto com uma pessoa porque é uma coisa de vocês. Mas eu já passei por esse sentimento de não ter nada pra fazer sozinha que já fosse meu sozinha, sabe? Passar por esse sentimento de que tudo que eu fazia antes, eu fazia junto com uma outra pessoa. Então, agora, depois de terminar, eu tinha que entender como fazer essas coisas sozinha, porque eu não tinha nada que eu fizesse sozinha. Então a gente começa a falar de relacionamento, gente, e o negócio, ele vai abrindo várias abas, várias coisas assim, várias camadas, porque a forma como a gente se relaciona, ela diz muito sobre a nossa sociedade. A forma como a gente ama diz muito sobre a nossa sociedade. Agora, rapidinho, se você tá gostando do vídeo e quer me ajudar a gravar mais, você comenta com um emojizinho, uma carinha derretendo, que é mais ou menos o sentimento do término, né? Agora, se você estiver assistindo pela TV ou pelo computador, qualquer lugar que não dê pra comentar um emoji, você pode comentar aqui embaixo reencontro, que isso me ajuda demais mesmo e entrega o vídeo pra mais pessoas, tá bom? Voltando, eu já tive uma certa bagagem de relacionamentos, assim, não em grandes quantidades, mas numa intensidade muito forte. Então, atualmente, eu moro com meu namorado já tem 2 anos. E antes disso, eu tive um relacionamento muito longo na adolescência, assim, né, que foi da adolescência para o início da vida adulta. Tive um término e voltei com essa mesma pessoa. Depois tive um período também morando junto com essa pessoa. Querendo ou não, gente, isso ensina muita coisa pra gente, assim, sobre términos, sobre formas de viver. Eu morei sozinha também por um tempo antes de voltar a me relacionar com essa pessoa, antes de morar com essa pessoa. Então, aprendi muita coisa sobre mim que eu não sabia antes, na primeira vez que eu namorei com essa pessoa. Então, teve muitas nuances dentro desse relacionamento e muitas coisas, assim, que eu aprendi sobre mim quando passei por esses términos
términos. E eu até mesmo quando tava junto ali, quando tava dentro da relação, que eu entendo hoje e que eu observo dentro da minha relação atual. E uma das principais coisas é essa construção da individualidade. Apesar de eu ter um relacionamento monogâmico, a gente ter uma vida assim, bem juntos mesmo, assim, a gente mora junto, a gente pensa em muitas coisas pra fazer junto, eu tenho a minha vida individual, sabe? Eu sou uma pessoa além do meu relacionamento, sabe? E o meu namorado também é uma pessoa além do relacionamento. Talvez isso eu perceba também por uma questão, muitas vezes, de experiência, porque no meu primeiro relacionamento, eu era muito mais nova. E beleza, eu ainda sou muito nova, eu tenho 23 anos, mas na época eu tinha, sei lá, 16, sabe? Tipo, 18, 20. E querendo ou não, não se engane pelos meus poucos anos de vida, porque um ano na minha vida equivale a 5. Do tanto de coisa que acontece. Mas eu percebo que saber construir uma vida antes de se relacionar com alguém, saber se entender como uma pessoa além de qualquer relacionamento antes, é muito importante. E isso não foi uma coisa que eu consegui fazer no meu relacionamento anterior e jamais teria como fazer isso, de acordo com as condições em que eu vivia. Já no meu relacionamento atual, é uma coisa que eu consegui fazer. Eu consegui me entender como uma pessoa além de qualquer relacionamento. Porque nos momentos em que eu estive sozinha, morando sozinha principalmente, e morando numa cidade em que eu não tinha nenhuma família e tudo mais, e tendo pouquíssima família em São Paulo, que é onde eu moro atualmente, eu percebi que eu tinha conseguido construir uma vida tão cheia de coisas minhas que eu não tava nem um pouco vazia, sabe? Então, quando eu conheci o Vitor, que é o meu namorado, eu já tava completa. Eu lembro que eu olhei assim pra minha casa na época e eu pensei assim, cara, isso aqui tá tão bom. Isso aqui tá tão gostoso, sabe? Eu gosto tanto da minha vida do jeito que ela é hoje. Eu não gostaria de me relacionar com alguém que fizesse eu perder isso, sabe? Eu só quero me relacionar com alguém a partir de agora que faça com que minha vida permaneça assim, ou que pelo menos seja melhor. Eu não tenho a menor necessidade de construir um relacionamento amoroso. Não tenho, de verdade, assim. A gente tem necessidades emocionais, assim, tudo mais. Mas que, assim, eu tinha amigos, eu poderia sair com as pessoas e eu poderia até namorar mesmo com as pessoas. Mas eu queria que fosse de uma forma muito mais livre, sabe? Uma forma muito mais que eu pudesse ser eu mesma e que eu não perdesse o que eu tava construindo, sabe? Então, e aí depois eu conheci o Vitor e consegui continuar construindo essa minha forma de viver, essa minha vida. E não só consegui continuar sem ele me atrapalhar, como consegui continuar porque ele me incentiva demais a construir a minha própria vida, sabe? E isso, gente, é uma coisa muito importante dentro de um relacionamento. Porque daí, senão, acontece isso, que você termina e aí você pensa, meu Deus, joguei minha vida fora por esse relacionamento e ele não deu certo. Porque quando o relacionamento termina, significa que ele não deu certo. Tudo que vocês viveram juntos vai pro escambau, ninguém tá nem aí. E aí acontece isso que aconteceu com todo mundo que respondeu a minha caixinha de perguntas, que é, você percebe que você deixou de ser você mesma, você percebe que você se distanciou demais de quem você gostava de ser. Uma pessoa não só não pode te atrapalhar, como ela tem que te incentivar a ser mais você. Mais você. Acorda, menina! Enfim, então a gente aprendeu que existe um jeito certo de namorar, um jeito certo de casar, que é basicamente organizar toda a nossa vida ao redor desse relacionamento, em função desse relacionamento, e esquecer todo o resto, porque nada pode ser tão importante quanto um relacionamento amoroso. Então você não pode dizer que você ama sua amiga tanto quanto você ama seu namorado, sua namorada. Que absurdo é esse? Oxi, nunca, jamais, gente. Você vai poder amar um amigo no tanto que você ama a sua pessoa amada, sabe? Tipo assim, a pessoa amada já tá atrelada à pessoa do seu relacionamento romântico. Jamais você vai poder dizer que a sua pessoa amada é a sua amiga. Tipo assim, não, gente, pessoa amada é o seu relacionamento amoroso.
isso. Entendeu? Você entende? Tipo, toda a nossa construção de palavras pra representar um relacionamento de casal é voltado pro amor. Como se o amor tivesse totalmente separado exclusivamente pra esse relacionamento, pra esse tipo de relacionamento. A gente tem toda uma construção de como se relacionar que acaba colocando a gente nesse papel de diminuir mesmo todos os nossos outros sonhos, né? Porque a gente pode e deve, inclusive, ter outros sonhos além de casar, gente. Pelo amor de Deus. E é muito curioso, porque muitas pessoas discordam disso do que eu tô falando. Muitas pessoas vão dizer, porra, nada a ver. É óbvio que seu parceiro, sua parceira amorosa tem que ser a pessoa mais importante da sua vida. É óbvio, isso não existe, sabe? Muitas pessoas vão falar isso. Só que ao mesmo tempo, essas mesmas muitas pessoas vão passar por términos e vão dizer que se perderam de si mesmas. Você realmente não acha que uma coisa está relacionada com a outra? De verdade? Centralizar a nossa vida em uma relação só leva a um lugar, que é o da frustração. Porque independentemente se você vai se relacionar com a pessoa mais incrível do mundo, com a pessoa mais sensacional, que te incentiva, que te ama, que, sabe, te dá muito afeto, muito amor, muito carinho, muito tudo, você ainda precisa de outros pilares na sua vida. Ah, meu Deus, eu tô chocada. Meu Deus do céu. Quem diria isso? Como assim? Não, gente, é óbvio que não. Se a minha vida tá infeliz, é porque eu não encontrei a pessoa certa. É isso que vai ter um monte de gente por aí pensando. Sendo que você pode sim encontrar uma pessoa que é, assim, muito legal pra você, muito legal mesmo. E mesmo assim, se você deixar de fazer as outras coisas que você ama, deixar de correr atrás dos seus sonhos, deixar de construir as suas próprias conquistas, em algum momento você vai se frustrar. Porque, gente, nenhuma relação sustenta uma vida inteira. E nem deveria. É até injusto colocar esse peso numa pessoa, sabe? Porque cada realização, gente, ocupa um lugar específico dentro da gente. E isso fortalece demais o nosso mundo interno, fortalece muito mesmo. Então, se você centralizar a sua vida numa relação, a única certeza que você pode ter é a da frustração. E talvez, eu espero que não, mas talvez você perceba isso muito tarde, sabe? Quem fala muito sobre isso é a Jenny Nunes, nesse livro aqui, que é o Descolonizando Afetos, Experimentações sobre Outras Formas de Amar. Muita gente pensa, gente, que esse livro aqui fala sobre relacionamento aberto. E ela literalmente fala no livro que não é sobre isso. E ela faz uma diferenciação muito interessante, muito importante sobre o que é realmente o conceito de não monogamia e que tem muitíssimo pouco a ver com se relacionar sexualmente com outras pessoas, de verdade. Ela vai falar muito sobre isso que eu disse agora, de centralizar nossa vida no outro, de centralizar a nossa vida em um outro, especificamente, né? E nessa construção que a gente tem de que a gente só pode amar exclusivamente a uma pessoa. E não tô falando amar de ser casado exclusivamente com uma pessoa, tô falando muitas vezes de construir boas amizades, de, por exemplo, ser uma pessoa casada que encontra os amigos numa mesma frequência que encontra o parceiro romântico. Parece um absurdo, né? Pra você, parece. Mas é sobre isso que ela fala. Que talvez uma das maiores questões de adoecimento e desses relacionamentos extremamente abusivos seja justamente essa noção de exclusividade afetiva. No sentido de que você não pode ter afeto por mais ninguém no mesmo tanto que você tem pelo seu amor romântico. Então, se você fica 5 anos junto com uma pessoa, 10 anos, 20, você fica 5, 10, 20 anos dedicando uma porcentagem muito alta da sua energia para uma pessoa e deixando todo o resto em segundo plano, ou terceiro, ou quarto, ou quinto. Sabe? A centralização das relações, gente, ela não surgiu do nada. Ela surgiu com a colonização. E é uma forma, inclusive, de controlar a população, controlar o capital. Mas esse é um assunto muito extenso, né? Que talvez não caiba nesse vídeo aqui de hoje. Mas seria muito importante se em algum outro vídeo a gente pudesse conversar sobre como construir boas relações. Se você quiser que eu fale disso aqui, comenta aqui embaixo. Boas relações. Eu quero indicar pra você, se você tá passando por um término agora, principalmente, se você acabou de passar por um término recentemente. E recentemente, gente, talvez assim um período de 1 ano ainda seja recente, tá? Dependendo aí do grau de intensidade que foi o relacionamento, do tanto de tempo que vocês ficaram juntos. Pra mim ainda é recente, 1 ano. Eu super indico o filme
filme Todas as Razões pra Esquecer. É um filme muito gostosinho de assistir. Eu assisti nos 2 términos que eu passei e me ajudou bastante, assim, a perceber que eu não tava passando por uma coisa nova, não tava inventando a roda. Aqueles sentimentos que eu sentia eram meus, mas também eram universais, então significava que ia passar. Esse filme, ele é 100% aquela frase, assim, do ninguém morre de término, sabe? Você não vai morrer, sabe? Tá tudo bem, você vai passar. E aí eu espero que você construa uma versão de si mesma muito mais saudável. Um outro filme também muito legal, mas muito legal mesmo, é o Alguém Especial, com a Gina Rodrigues, que fez a Jane a Virgem, sabe? Não sei se vocês já assistiram, gente. Inclusive, eu amo essa série e eu nunca mais consegui encontrar um lugar pra assistir ela, tudo bom? Mas beleza, vamos lidar com isso depois. E de livro, né, gente? É o Descolonizando Afetos da Geni Nunes. Ele realmente mudou a minha vida. E eu não costumo falar muito isso sobre livros, nem sobre nada. Mentira, eu acho que eu falo sim, tá vendo só? A pessoa, a hipocrisia, ela é muito forte. Mas enfim, é um livro realmente muito bom. E a Geni é psicóloga e indígena guarani, então ela vai trazer uma perspectiva bem pensada mesmo na saúde mental, de acordo com os estudos dela, que são muito aprofundados, e uma perspectiva também decolonial, que é muito importante de ser estudada pra gente construir boas relações. Mas uma coisa que eu acho que eu não posso deixar de falar nesse vídeo é que todo mundo passa por términos. Não é uma coisa fácil de lidar. Vai ter algumas pessoas que vão tratar como se fosse besteira e, sinceramente, não é, tá? Qualquer pessoa que seja um pouco mais sensibilizada vai te dizer que não é fácil mesmo, dói muito, é difícil. Eu já passei por isso, muita gente já passou por isso, todas as pessoas passam por isso alguma vez na vida. É muito mais raro você encontrar alguém que vai passar a vida inteira junto com a mesma pessoa do que você encontrar alguém que vai terminar um relacionamento. Então pode ter certeza que esses sentimentos eles passam. Uma hora eles passam. E eu tô dizendo isso e qualquer pessoa que já tenha terminado um relacionamento vai dizer a mesma coisa, que passa. E eu acho que o mais importante é entender que não é um momento que dá pra se passar sozinho, né? Não é um momento pra se isolar. É um momento pra conversar com as pessoas. É um momento pra desabafar com os amigos. E mesmo que às vezes você sinta que tá sendo chato, que tá falando demais, quem gosta de você vai querer estar com você nessa, porque a gente sabe que é um saco passar por um término, sabe? A gente sabe que é uma coisa assim que todo mundo já entendeu que vai passar, mas mesmo assim quando passa dói pra caramba. Então não é um momento pra se isolar. Se você tiver condições, realmente procura um acompanhamento psicológico, porque é um luto difícil, é um luto, né? É um processo de luto, é um processo de perda muito forte e pode ser muito difícil passar por isso sozinho. Se você não tiver condição de fazer uma terapia, conversa com bons amigos, bons familiares, conversa com pessoas que te acolham, porque também ninguém merece querer conversar sobre isso e as pessoas virem querendo racionalizar demais um sentimento, ou, tá bom, esquece, vamos beber, sabe? Sim, não é desse jeito. Você precisa sentir, porque uma das piores coisas é você não elaborar um término. Você não elaborar um término, você não parar pra sentir a dor de perder uma pessoa, pode trazer sintomas muito graves mesmo, assim, psicológicos e até físicos. E todo término traz a oportunidade de uma reconstrução. Todo mundo respondeu que uma das melhores partes é se reencontrar. Eu diria que talvez, mesmo quando a gente constrói um relacionamento saudável, em que a gente não se perde, a gente precisa se reconstruir. Porque a gente constrói toda uma vida com uma pessoa e de repente ela não vai mais fazer parte. Então a gente precisa reconstruir partes dentro da gente que não são fáceis de serem reconstruídas, de verdade. É uma oportunidade de reconstrução, é uma oportunidade não, talvez a oportunidade não seja a melhor palavra. É uma necessidade que surge de que você se reconstruir e que se você não fizer isso, talvez se instale uma falta muito grande dentro de você que talvez você nem perceba, sabe? Então, por favor, busque esse reencontro. Não ignora, não finge que nada aconteceu. Não age como se, eu já superei, não sei o que, não sei o que lá. Não, gente, isso é bobeira. E, sinceramente, só faz mal a você e talvez a próximas relações que você venha a ter. Então, se você não quer ter relações afetadas por uma falta de sentir, sabe? Algo
muito profundo que você passou, então, por favor, pare e sinta o que você tem que sentir. Chora, tá tudo bem, sabe? Vai passar, mas você precisa sentir. Não tem como fugir e nem é legal fugir, não é nem bom fugir. Eu acho que talvez um sentimento, claro, para pessoas que tenham tido um relacionamento que não tenha sido abusivo, é pensar que, poxa vida, eu tive uma coisa legal que acabou, por seja lá qual foi o motivo, e talvez nem me permitir sentir essa dor seja muito injusto com todo o tempo que eu dediquei a essa relação. Agora, se você tá ouvindo pelo Spotify, por favor, não esquece de seguir esse podcast e avaliar com 5 estrelinhas, tá bom? No YouTube é curtir e se inscrever no canal, comentar, tá bom? E se você quiser participar dos próximos episódios, não esquece de me seguir no Instagram, que é @amavisantana, pra poder participar das caixinhas de pergunta que eu abro lá, tá bom? Agora, pra quem ficou até o final, vocês vão levar da eles, ó. O que é isso? O que é isso? Ai, meu Deus. Deixa a barriga. Ó, dá um oi pro pessoal. Eu te amo, sabia? Um beijo, espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.